Olá, olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu posto neste canal e dessa vez começando uma série sobre família. Eu queria convidar você a participar uma semana inteira só falando sobre casas bíblicas, casas de personagens bíblicos, de pessoas que tiveram vidas comuns como a nossa, e será uma série de 8 casas. Conta isso para todo mundo. Não se esqueça de 4 coisas importantes. Se você não é inscrito, clique aí e se inscreva. Segundo, acione o sininho para que você receba constantemente notificações dos vídeos novos que eu vou estar postando aqui. Terceiro, curta para que o YouTube reconheça que o assunto é relevante. Isso é muito importante. Já pode começar dando um like aí, ok? E quarto, compartilhe. Ok? Aperta no aviãozinho, vai aparecer aí as pessoas que você tem contato, faça o máximo que você puder, traz mais gente para seguir a gente. A nossa meta é de fato espalhar as boas novas do reino de Deus por intermédio deste canal. Rede social não é meramente para termos seguidores, rede social é para termos de fato a oportunidade de compartilharmos as revelações do alto para que a terra seja ajustada de acordo com a cultura do céu. Então, eu quero dizer para você que nós estamos hoje inaugurando esta série de 8 vídeos que eu estarei falando, cada um deles numa semana específica. Olha só, já estou com o meu material de anotação aqui, já estou com o meu material didático, como não poderia deixar de faltar a Bíblia, estão aqui meus livros, alguns deles aqui atrás, estou aqui com o meu laptop aberto. Eu peço a você que pegue sua caneta, pegue o seu caderno e comece a anotar algumas coisas para que você também me ajude na divulgação do que eu vou estar falando aqui, ok? Quais serão essas 8 casas, Pastor Marcos? Anote aí, cada uma delas com um subtítulo e cada uma delas com uma possível necessidade da sua casa ou de quem você ama. Nós vamos falar nesta semana sobre a casa de Adão, um jardim protegido. A sua casa precisa de proteção, tem proteção, é um lugar protegido. Quais são os princípios que regem uma casa de fato protegida por Deus, guardada por Deus? Então, nesta semana, cada dia eu estarei falando um capítulo. Cada dia eu vou falar um princípio. Semana que vem, nós estaremos falando sobre a casa de Noé, um lugar de sobrevivência. Anote aí, a casa de Noé, um lugar de sobrevivência. O que não sobrevive mais na sua casa? O que foi exterminado? Quais são os valores, os princípios bíblicos que poderão nortear e deverão nortear a sobrevivência de valores inegociáveis? Como a nossa casa se torna uma casa protegida contra os dilúvios desta vida, ok? Você está vendo como as coisas são importantes? Anote aí, vamos para a terceira casa. A terceira casa será a casa de Ana, um ambiente profético. Nossa casa precisa ser o endereço da profecia, queridos. Cada palavra deste livro aqui, cada palavra da Bíblia é uma profecia alusiva ao desejo de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa trajetória. A nossa casa tem que ser um lugar de profecia, não apenas desejos proféticos, mas cumprimento de profecias. Quando a Bíblia se cumpre na nossa casa, a nossa casa se torna num ambiente profético. Então, como que a nossa casa se torna um ambiente profético? Como uma casa como a de Ana se tornou um ambiente cheio de profecias cumpridas? Será a terceira casa. Na quarta casa, nós vamos estudar sobre a casa de Eliseu. Anote aí, um lugar de avivamento. Ora, queridos, avivamento é dar vida sobre aquilo que está morto. Nós precisamos entender que existem algumas coisas dentro das nossas casas, casamentos, que precisam de avivamento. Avivamento não é uma coisa que acontece no âmbito do culto da igreja. Avivamento também é para a sua casa, é para a casa de quem você ama, de quem você conhece. Então anote aí essa outra casa. A quinta casa que nós vamos estudar será a casa de Davi, um lugar de reencontros. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão a cada dia mais separatistas e separadas, né? E nós estamos necessitados de reencontros. A casa de Davi vai nos dar uma lição, como é que nós podemos fazer da nossa casa um lugar de reencontros. E a sexta casa será a casa de Jairo, a morada da ressurreição, ok? Assim como o avivamento traz vida sobre aquilo que está morto,
A ressurreição traz de volta aquilo que um dia desapareceu, aquilo que um dia saiu do contexto. Nós vamos estar estudando essa casa de Jairo, vamos ver princípios básicos. Não se esqueça, durante toda a semana, cada semana uma casa. E a 7ª casa, a casa do Gadareno. Um homem que não tem nome, apenas o título é Gadareno por causa do lugar onde ele vivia, a cidade de Gadara, mas ele tem algumas lições de libertação, não somente dele, mas para a sua própria casa você vai aprender. E eu te pergunto, sua casa está precisando de algumas libertações? Você conhece alguém que está necessitado de libertações dentro de casa? Vamos aprender isso na nossa 7ª semana. E a última casa, como não poderia deixar de ser, a casa de Jesus, um lugar de cura. Nós vamos estar estudando como é que a casa de Jesus é um lugar de cura, como é que a nossa casa pode tornar-se a casa de Jesus. Então, repito, cada dia fazendo lá um capítulo, e hoje eu vou estar começando a falar com vocês sobre a casa de Adão, um jardim protegido. Queridos, guarde um detalhe. Toda a nossa vida, ela só pode ser mudada, ela só pode ser transformada mediante a princípios obedecidos. Não existe um milagre na Bíblia que não seja antecedido por uma instrução. Você percebe que quando Deus cura Naamã, ele o instrui a fazer o quê? Mergulhar no rio 7 vezes. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele dá instrução para que se enchessem as talhas de águas. Sempre vai existir uma instrução antecedendo o milagre. Deus é poderoso para fazer milagre na minha vida? Lógico que é. Deus é poderoso para trazer à minha casa milagres, profecias, avivamentos, proteções, reencontros, ressurreição, cura. Lógico que pode, mas não sem antes dar a você a instrução. Aí você me pergunta, mas pastor Marcos, que instruções são essas? Exatamente o que eu estarei fazendo durante 2 meses com vocês, ok? Durante junho e julho nós estaremos trabalhando isso e começando já nesta semana, conforme havia prometido anteriormente, e eu estarei falando sobre princípios. Hoje, o primeiro capítulo da casa de Adão, um jardim protegido. Mas não se esqueça, pegue aí o seu caderno, pegue aí a sua caneta. Eu recomendo que você não pegue um papel, eu recomendo que você pegue um caderno, porque papel se perde com facilidade. É importante você ter um caderno para você anotar, para você falar com quem você quiser. Isso vai ser importante, ok? E existem limites para que a gente possa restaurar a nossa casa. Então, nesses dias que nós vamos estar aqui, eu vou estar a cada dia falando um princípio que regeu a vida de Adão para que a sua casa fosse de fato uma casa protegida, ok? Então, vamos lá. Vamos falar aqui desse primeiro princípio. Eu queria que você o anotasse aí e abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, ok? O livro de Gênesis, eu quero que você esteja trabalhando comigo esse primeiro princípio para que a nossa casa se torne uma casa de fato protegida, ok? Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim: Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Preste atenção, principalmente no versículo de número 27. A primeira coisa que Deus fez ao nos criar foi dar o primeiro princípio para tornar a nossa casa uma casa protegida, que é o assunto de hoje, que é o princípio da identidade. Anote algo que eu vou colocar para você. Anote aí
princípio da identidade. Você vai anotar, eu vou anotar aqui também, tá? Anote aí, princípio da identidade. Tá? Esse é o capítulo de hoje, para tornar a nossa casa uma casa protegida como deveria ser e permanecer a casa de Adão. Agora, eu quero que você anote algo que eu vou ler aqui para você. A maior necessidade de um casamento, de uma família ideal, está na capacidade em conhecermos a nós mesmos. A maior necessidade de um casamento ou de uma família ideal está na capacidade em conhecermos a nós mesmos. Você tem que entender isso. Deus, quando fez o ser humano, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Vamos sintetizar esta palavra numa linguagem mais nossa, mais palpável. Digamos que Deus estava dizendo o seguinte: vamos fazer um ser humano igual a nós, igual a mim. Eu quero que o ser humano se pareça comigo. Deus nos fez para nós nos parecermos com Ele. Uma casa desprotegida é uma casa sem identidade. E essa é a grande crise do nosso momento. Eu não estou falando exclusivamente da ideologia de gênero que tanto tem danificado a identidade das nossas crianças, tem danificado de forma tão veemente a vida de homens e de mulheres. Eu estou falando dessa identidade espiritual que nos faz nos parecermos com Deus. Quando você se identifica com alguém, você consequentemente se relaciona em intimidade com esta pessoa. Você não se relaciona com quem você não se identifica. Você não consegue relacionar-se, conversar com quem você não tem um princípio de identificação. Deus nos criou não apenas para nós vivermos, existirmos e acreditarmos nele e dependermos dele. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com ele. Por isso que a Bíblia fala que na viração do dia, Deus passeava no jardim. Só, queridos, que quando Adão peca, Adão perde a sua identidade em Deus. Foi necessário que uma restauração de identidade viesse a acontecer por meio de Cristo Jesus. Então surge-nos a seguinte pergunta: quem é você dentro da sua casa? Qual é a visão que você tem de família, de casamento? Qual é a identidade que está formada na sua cabeça? A sua casa começa a ser uma casa desprotegida quando ela não tem uma definição de identidade. Eu estava ministrando esses dias, falando sobre a vida de Ana, e eu vou falar sobre isso numa dessas semanas. Na terceira semana será a casa de Ana, eu vou entrar com mais detalhes. Mas ela, quando ora a Deus, ela diz assim: Senhor, se tu me deres um filho varão. Ou seja, ela estava dando uma identidade. Você vai ler aqui que a Bíblia fala: Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. E quando Deus fala de identidade, Deus não fala simplesmente de um ato soberano dele, embora ele tenha direito. Quando Deus fala que fez o homem e fez a mulher, dando a eles uma identidade, é porque a identidade, ela denuncia um propósito. A identidade diz para o motivo para o qual nós fomos criados. Vou te dar um exemplo. O que eu tenho na mão aqui? Ora, eu tenho na mão uma caneta. Você já identificou que eu tenho na mão uma caneta. Agora, o que eu tenho aqui no meu pulso? O que eu tenho aqui no meu braço? Um relógio. Você identificou? Uma coisa muito óbvia, ok? O que eu tenho aqui atrás? Livros, meus livros, ok? Aí eu vou fazer uma pergunta, aparentemente abusando da sua inteligência. Para que serve esta caneta? Para que serve este relógio? Para que servem esses livros? Logicamente você vai me responder: os livros servem para serem lidos, o relógio serve para que eu veja a hora, a caneta serve para que eu escreva. Mas você só sabe disso porque você identificou. Você identificando, você descobre o propósito. Se eu te apresentasse qualquer outra coisa aqui, por exemplo, te apresento esses meus óculos e perguntasse a você se eles servem para outra coisa que não seja me fazer enxergar melhor, você não diria. Então, a identificação de alguma coisa nos faz descobrir o propósito. Deus, quando dá identidade, Ele nos dá uma identidade
para que nós possamos descobrir o nosso propósito. Por isso que hoje os lares se tornaram invadidos pelas serpentes sorrateiras que envenenam valores, pelas serpentes sorrateiras que estrangulam princípios e que matam o propósito de Deus, porque nós perdemos a nossa identidade. Deus disse assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morrerá. Ou seja, ali está de forma indireta a identidade, porque Deus fez o homem imortal, você se tornará mortal, você mudará a sua característica, o propósito para o qual você foi criado. Então, é importante que você entenda dentro da sua casa. Olha como hoje a família tem sido solapada na sua identidade. Eu sou pai, eu sou pastor, eu sou professor, e nestas três funções eu entendo muito bem o quanto a identidade de uma família, de uma criança, está sendo violentada, afastada, arrastada para longe de princípios bíblicos. Vou te dar um exemplo aqui. Você hoje não tem mais nas escolas, ou em raras escolas, o dia dos pais, o dia das mães. Você tem o dia das famílias, porque a identidade familiar foi desconstruída e não se tem mais a figura do pai ou a figura da mãe. Mas isso eu estou falando lá de fora, mas e dentro da nossa casa? Quem é que faz o papel de fato de pai, de mãe? Nós temos hoje uma gama de famílias cujos filhos são criados por avós. Isso é uma disfunção não apenas social, mas é uma disfunção bíblica. Aí nós temos que entender o seguinte: reconhecer a sua identidade é entender a sua autoimagem. E a nossa autoimagem só pode ser bem definida quando a gente consegue entender a imagem do alto, ok? Parece um jogo de palavras, mas é uma realidade bíblica que eu estou falando. A imagem do alto é que define a autoimagem, a nossa imagem. Então, cabe aqui uma pergunta. Existem três tipos de autoimagem. E eu queria que você entendesse o seguinte: como é que está a sua autoimagem, se ela está vinculada à imagem do alto? Quando você se vê, você precisa ver Deus em você. Eu preciso ver Deus em minhas atitudes. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo escreve aos Colossenses, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quais são os três tipos de autoimagem que existem? Anote aí, por favor, tome nota, porque isso vai ser importante para que você entenda, ok? Vamos lá. Existe a autoimagem individual, ok? Anote aí. Autoimagem individual. O que significa isso, Pastor Marcos? Anote aí. Como a pessoa se vê. A autoimagem individual é como a pessoa se vê, é como ela se enxerga. Talvez você seja uma pessoa que dentro da sua casa se automutile emocionalmente, se automutile, se autodeprecie por algumas circunstâncias que não deram certo, porque você passou a definir a sua vida pelas coisas que não deram certo. Você passou a definir a sua vida pelas coisas que dizem de você. Você passou a definir a sua vida não por aquilo que a Bíblia diz, mas por aquilo que a tua própria alma diz a teu próprio respeito. Então, a gente precisa entender que esta autoimagem é uma autoimagem que está desvinculada da imagem do alto, porque é a maneira como a pessoa se vê. Se você está vinculado à imagem do alto, você não vai se enxergar no prisma da sua própria humanidade, mas compreendendo o que Deus diz a seu respeito. Havia uma mulher hemorrágica, ela se sentia depreciada socialmente, espiritualmente falando, toca em Jesus, quebrando um princípio legal, veterotestamentário, mas Jesus olha para ela e diz: filha, a chama de filha, não a chama de intruja, não a chama de intrometida, de irreverente. Estava lá Gideão malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas, e o anjo se apresenta a ele dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso, varão valoroso. O anjo se apresenta a Daniel e fala: homem muito desejado. Ele estava 21 dias orando, a resposta não vinha.
E quem sabe ele já não estava com algumas autodepreciações, orando e não vendo a resposta, mas o anjo já chega restaurando a imagem. Deus, nesta manhã, quer restaurar a sua autoimagem, não para você se ensoberbecer de quem você é, mas você olhar para ele, e como diz a Bíblia, olharam para ele e os seus rostos não sofreram vexames. Então, primeiro tipo de autoimagem, a autoimagem individual. Segundo, a autoimagem coletiva. Se a autoimagem individual é a maneira como a pessoa se vê, a autoimagem coletiva é como a pessoa se vê no grupo. Como é que você se vê na sua família? Eu estou falando talvez para algumas mulheres que vivem reclamando que ninguém a reconhece dentro de casa, que ninguém a respeita, que ninguém valoriza o seu trabalho. Isso é a sua autoimagem coletiva. Você começa a se ver uma pessoa desrespeitada, começa a se ver uma pessoa que não tem valores que você acha que deveria ter, ou que você mesmo não se dá esse valor por causa da autoimagem individual. Então, a autoimagem coletiva é como a pessoa se vê no grupo, ok? Qual é a perspectiva? Você se ver no grupo a partir daquilo que falam de você ou a partir daquilo que a Bíblia fala de você. Não se esqueça que a autoimagem tem que estar vinculada à imagem do alto. Amém? Terceiro tipo de autoimagem é a autoimagem potencial. É como a pessoa se vê quanto ao futuro. Anote isso. Terceiro tipo, a autoimagem potencial. Como a pessoa se vê quanto ao futuro. Ok? Então perceba bem, Deus faz o homem e diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus queria que o homem tivesse uma autoimagem individual, olhando para ele e dizendo, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual ao meu Criador. Deus queria que o homem tivesse uma autoimagem coletiva, porque diz a Bíblia que o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador, e depois disse, crescei e multiplicai, e ele já teria que estar construindo uma autoimagem coletiva, porque, queridos, quem não tem uma autoimagem individual construída a partir da imagem do alto, não se verá no grupo de uma maneira correta, se sentirá desconfortável em qualquer lugar. Não se esqueça, queridos, que o isolamento ou a solidão não é um estado social, é um quadro patológico da alma. Então uma pessoa que tem uma autoimagem coletiva, ela não sabe viver em grupos. Perceba como é que a autoimagem coletiva foi prejudicada no jardim. Quando Adão peca, a autoimagem foi danificada. Entra a serpente trabalhando questões de imagem. Não, o dia que você comer, você será como Deus, trabalhando sempre a autoimagem. Ele desconstrói a autoimagem, desconstruindo o que Deus disse, porque a sua autoimagem tem que estar baseado no que Deus disse. Então, a individual é como você se vê, a coletiva é como você se vê no grupo, a potencial é como você se vê com relação ao futuro. Não tenha ideias erradas, equivocadas com relação ao futuro, porque você constrói o futuro no presente. E se a gente tiver uma imagem potencial, ou seja, aquela imagem com relação ao futuro, eu digo o seguinte, quem eu serei amanhã? Quem eu quero ser amanhã? Quem eu serei amanhã, a família que eu quero para amanhã, vai depender das construções que eu fizer. E entenda uma coisa, você deve entender no seu coração que a mudança da sua casa não está na mudança do outro. A transformação da sua casa começa por sua mudança, pela maneira como você se vê. Porque, já disse e repito, a tua identidade, ela define o teu propósito. Quando você descobre quem você é, você vai entender o motivo para o qual Deus te chamou. Deus quer fazer da sua casa um lugar de proteção. Deus quer fazer da sua casa um lugar protegido. Mas Ele quer restaurar o princípio da identidade. Os conflitos da nossa casa, eles não estão baseados nas coisas que nós temos, não temos, fazemos ou não fazemos. Nossos maiores conflitos estão na imagem que nós temos do outro que danifica a nossa própria imagem. Então, não se esqueça, construa a sua autoimagem a partir da imagem do alto. Gênesis 1, versículo 27. Eu quero fazer o homem igual a mim. Deus quer nos fazer igual a Ele. E, queridos, quem qualifica o ambiente são as pessoas que estão dentro dele. A qualidade social, moral, espiritual, até estética de um ambiente depende do estado da alma de quem está dentro dele. Uma pessoa pode estar dentro de um palacete e fazer dele
uma lixeira. Uma pessoa pode estar dentro de uma cadeia e fazer daquele lugar um lugar de revelação. A semelhança de José, que estava dentro da cadeia, mas fez daquela cadeia um grande empreendimento empresarial, a tal ponto dele ser confiado, de ser confiado a ele todo o palácio de Faraó. Que Deus nos dê graça, queridos, para você não fazer da sua casa um jardim desprotegido, mas entenda que a proteção da tua casa começa a partir da restauração da sua identidade. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo por aí, não se esqueça de clicar no like, não se esqueça de se inscrever, de trazer mais gente para seguir a gente. Não se esqueça que amanhã, a partir das 7 da manhã, nós estaremos liberando um novo vídeo para você participar desse momento, que amanhã eu estarei falando de um outro princípio muito importante. Eu vou estar falando amanhã sobre o princípio da autoridade. Se hoje eu falei sobre o princípio da identidade, falaremos sobre o princípio da autoridade. Você não pode perder isso, porque se a sua casa não tiver cumprido o princípio da autoridade, ela vai se tornar também uma casa desprotegida. E é isso que a gente vai aprender amanhã. Deus abençoe. Eu aguardo você com mais um, eu aguardo você com mais dois, eu aguardo você, ok? Espalha por aí, tem vídeo novo no canal do pastor Marcos Joaquim, ok? Para que nós possamos, de fato, ver famílias sendo restauradas. Talvez você não consiga levar pessoas para cultuar com você na igreja, mas você pode levar a palavra para restaurar vidas através deste vídeo. Vamos orar? Vamos pedir que a bondade do Senhor seja sobre a nossa vida. Pai, eu quero te louvar por essas pessoas que estão aqui me ouvindo, me vendo, pedindo, Senhor, que o teu bom Espírito nos conduza no entendimento da tua voz. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este primeiro capítulo, por esse vídeo inaugural, Senhor Deus, que nós estamos fazendo para alcançarmos famílias. Louvado seja o teu nome, Senhor, que a tua bondade permaneça, que a nossa casa seja um jardim protegido, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Graça e paz, e até amanhã, se Deus quiser.